a petição do PSOL, ela é baseada primeiro nos atos antidemocráticos, né, sobre o inquérito que envolve os atos antidemocráticos, que já está aberto no Supremo Tribunal Federal e que investiga também o ex-presidente por enaltecer a ditadura militar e também a divulgação de fake news sobre as urnas eletrônicas durante o processo eleitoral. Essas são algumas dos argumentos utilizados pela equipe, né, de advogados do PSOL. Toda a bancada do PSOL assinou esse pedido também e já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Mas como você falou, há uma série de razões para que advogados peçam a prisão de Bolsonaro, mas tem um longo caminho a ser percorrido. Estão me falando aqui, ó, o filho do presidente acabou de publicar essa imagem é tão impressionante. Coloca rapidamente, vai, porque é muito forte isso. Olha, ele diz o seguinte: ontem um antigo partidário do PSOL tentou assassinar. Hoje, o Partido do Socialismo, né, o PSOL, braço do PT, quer prendê-lo. É tudo coincidência. Ele acabou de publicar essa faz 1 minuto, 36 minutos. Ele acabou de publicar isso reagindo a esse pedido de prisão do PSOL, falando que tentaram matar, agora estão tentando prender o pai dele. Marilis. Fabiola, não é aquilo que o Josias falou, tem uma série de crimes aí, crimes de responsabilidade, então tem, enfim, inúmeros, não necessariamente esses pedidos do PSOL vão levar a algum tipo de responsabilidade, mas a gente sabe que vai acontecer. Agora, o próprio Bolsonaro, a gente sabe que durante a eleição já se falava muito que, assim, a única razão para o Bolsonaro querer essa reeleição era o medo de ser preso, o medo dos filhos serem presos, porque não é só em relação a ele. A gente sabe que os filhos também podem começar a responder em relação a alguns crimes. Essa ida dele para os Estados Unidos me parece também bastante providencial. A gente não sabe, ele foi com passagem de ida, né? Não se sabe ainda quando ele vai voltar, mas ele certamente deve estar cheio de receio do que ele vai sim começar a responder a partir de agora. É. Bom, a gente não tem nem informações, né? Aliás, ele ainda mantém no perfil dele como presidente da República, não atualizou, apesar do Google já ter atualizado como ex-presidente do Brasil. Tem, por último, em relação a essa matéria, Fabíola, só para que quem nos acompanha esteja tecnicamente bem informado, nós temos ainda na Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras, né? Continua sendo o Procurador-Geral da República e vai ser assim até setembro, quando o Lula terá que indicar um outro Procurador-Geral. A menos que o Augusto Aras vire um ex-Aras, ele vai continuar provendo aquele escudo. Ele hoje tem outros interesses, ele quer se manter no cargo, pode ser que ele resolva enxergar em Bolsonaro o criminoso que ele não enxergou nos últimos 4 anos. Mas, em relação aos processos que correm no Supremo, ou o Aras denuncia o Bolsonaro, ou esses processos não avançam, porque o Supremo não pode agir de ofício, pode processar, pode investigar, mas no limite o Bolsonaro só será punido se o Augusto Aras denunciar. Agora, em relação aos processos que descem para a primeira instância, aí não é mais o Augusto Aras que oficia nesses processos. Passa tudo para o primeiro grau, inclusive os procuradores da República que atuarão nesses processos, eles serão procuradores de primeiro grau. E aí pode ser que, nesses casos, nos processos que descerão, o Bolsonaro possa sofrer consequências, porque o Ministério Público não é feito apenas de Augusto Aras. Há procuradores que têm respeito pela sociedade brasileira e pelas suas próprias biografias. Então, alguns desses processos certamente andarão. E o Bolsonaro estava com isso em mente quando viajou para os Estados Unidos. Agora, há 2 más notícias na viagem do presidente para os Estados Unidos. Uma é que essa viagem foi custeada pelo contribuinte. A segunda notícia é que o Bolsonaro vai voltar. Disse que ele ficará 30 dias fora do país. Infelizmente, ele voltará. Agora, esse seu retorno pode se constituir numa boa notícia se a volta dele representar uma possibilidade
para que ele fique mais ao alcance da justiça brasileira, eventualmente até para responder a um pedido de prisão preventiva, porque o Bolsonaro solto pode conspirar contra o bom andamento das investigações. Não vejo como absurdo, não. Já tivemos aí presidente sendo preso, no caso do Michel Temer, foi preso no meio da rua, saiu de casa, estava no carro, a Polícia Federal parou no meio da rua e prendeu, soltaram depois, mas pelo menos houve o constrangimento. Bolsonaro não está livre de constrangimentos dessa natureza, mas acho que mais do que essa pirotecnia de uma eventual prisão, é preciso levar o processo às últimas consequências, para, se for o caso, prender, mas prender com solidez, com um processo que seja tecnicamente bem conduzido. Aliás, né, Josias, uma das promessas de campanha de Lula era derrubar os sigilos de 100 anos que foram impostos por Bolsonaro em vários pontos, inclusive sobre a carteira de vacinação dele, entre outras questões. E Lula já pediu, inclusive, isso foi um dos atos, já pediu uma análise da Controladoria Geral da União para reavaliar essas decisões de Bolsonaro e derrubar esses sigilos, conforme ele prometeu durante a campanha eleitoral.